E em 2026, faz sentido você ter Banco do Brasil na sua carteira? Eu fiz uma análise de todos os pontos que eu estou olhando para Banco do Brasil e eu quero trazer para você no detalhe. Prazer, meu nome é Aleph e eu vim te trazer uma visão de longo prazo que pode e vai fazer sentido na sua carteira de investimento. Então eu já preparei todos os indicadores que eu estou olhando para o Banco do Brasil e alguns deles eu coloquei aqui na tela, que já é o PL de 9,59. Claro que eu vou detalhar tudo isso para vocês mais à frente. Só que quando a gente passa a olhar para o PVP de 0,68, o que o preço sobre o valor patrimonial mostra para nós? Que a cada 100 mil reais que o banco tem em circulação, nós estamos pagando 68 mil. Então, basicamente, vale mais a pena você pegar 100 mil reais e comprar Banco do Brasil do que pegar 100 mil reais e começar um banco do zero. Aqui você já está levando todo o patrimônio, todas as agências, a marca, o nome, tudo de graça, ok? Então, quando a gente passa a olhar uma empresa tá, com 123 bi de valor de mercado, 5,73 bi em ações, tá? E a data do seu IPO desde 1977. Então é um banco muito robusto já no nosso mercado, que todo mundo conhece, com mais de 200 anos de mercado. Então eu acredito que é um banco bem resiliente, mas nós vamos analisar isso nos números. Então, o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção é a cotação. Eu quero que você veja que a cotação lá em janeiro de 2020, ela também beirava a casa dos R$ 30. E ela caiu fortemente lá para a casa dos 13, tudo por causa de ruído político, tá? E quando a empresa ela é sólida, quando a empresa ela tem bons fundamentos, independente do ruído político, ela tende a se sobressair. O Banco do Brasil passou por uns bons bocados, chegou a 30 de novo, fez desdobramento, reportou lucro, pagando bons dividendos. Mas aqui eu quero te mostrar algo que as pessoas esquecem a longo prazo e que pode fazer sentido para você te dar um norte e te clarear a sua visão, tá? Então vamos seguindo aqui para nós podermos analisar. Primeiro ponto que nós precisamos entender é o que é o PL, tá? Que é o preço sobre o lucro. E aqui eu trouxe uma explicação para você. O preço sobre o lucro é um dos indicadores fundamentalistas mais populares e representa a relação entre o preço atual da ação e o lucro por ação dos últimos 12 meses. Na prática, ele mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro e que a empresa gera anualmente. Por exemplo, se uma empresa tem um PL de 15, significa que os investidores estão pagando 15 para ter direito a R$ 1 de lucro anual da companhia. Ok? Então aqui mostra que o PL atual do Banco do Brasil, tá, é de 9,59, onde a média do Banco do Brasil era de 7,25 e a média do setor, eu também já trouxe a média do setor para nós fazermos uma comparação, é de 10,70. Então o que eu quero te trazer aqui para o seguinte: mesmo o Banco do Brasil caindo, sofrendo, todo mundo criticando, nota que ele não fica longe da média setorial. Ele não fica longe de Itaú, de Bradesco, ele não fica longe de Santander. Então, mesmo o banco sofrendo nesses últimos trimestres, é um banco muito resiliente e os números mostram isso. Quando a gente olha para o PVP, tá, que é o de 0,68, nota que a média do ativo é de 0,81. Então, o Banco do Brasil, nos últimos anos, anda muito descontado, mesmo quando ninguém mais criticava, mesmo quando não tinha o problema do agro, o Banco do Brasil ainda era barato, ok? Onde a média do setor hoje é de 1,36, ou seja, ele está mais descontado que o Santander, está muito mais descontado que o Itaú, está muito mais descontado que o próprio Bradesco. Então mostra que o Banco do Brasil, além de ser um banco muito resiliente, é um banco extremamente sólido, tá? Quando a gente começa a analisar alguns indicadores e a gente passa a olhar para o LPA, que é o lucro por ação, eu quero te chamar a atenção aqui que é muito importante você entender isso. Porque hoje o lucro por ação do Banco do Brasil é de 2,24. Olha a média do setor, de 1,98. Mesmo o Banco do Brasil sofrendo, mesmo com a inadimplência, o lucro por ação do Banco do Brasil é maior do que os seus pares. Olha que loucura. Só que a maioria das pessoas não entendem isso, tá? Só que assim, presta atenção. Em 2016 foi de 3, depois 2017 foi de 4, 2018 foi de 5, 6,59, 4,14. Nos últimos anos, que é onde a população lembra, que aí subiu para 9, 10, que é onde as pessoas tiram o análise mais próxima e esquecem de olhar para os últimos 10,
5, 8 anos, eles acabam puxando e tendo uma memória bem mais curta, ok? Quando a gente passa a olhar para o índice de Basileia, para nós vermos a segurança do banco, ela está em 14,14 e a média do ativo foi de 17,45. Então, ela é um banco extremamente seguro. Olha a média do setor, 15,41. Então, o Banco do Brasil, até esse presente momento, não deixa a desejar frente aos seus pares. Está muito descontado e, mesmo assim, está competitivo. Tá? E nós vamos falar do dividend yield porque é onde a maioria das pessoas estão criticando o Banco do Brasil. Quando a gente chega no payout, e aqui está o problema, por que aqui está o problema? Porque o Banco do Brasil distribuiu nesses últimos tempos 52, distribuiu 63, só que eu quero te chamar a atenção lá para 2016, 17, 18, 19, o payout já era de 30%. O payout em 2023 foi de 39, que é a mesma projeção que o Banco do Brasil está fazendo agora. Só que como a maioria dos investidores, tá, de curtíssimo prazo, ou a maioria das pessoas que entraram na bolsa brasileira agora, eles só olham para 2024 e 2025. É uma memória muito seletiva. E nessa memória seletiva, eles puxam 63 e 52. Então, eles estão achando que essa medida mais cautelosa do conselho de manter em 30% é ruim. E eu não vejo isso. Até mesmo porque está controlando o agro, a inadimplência do agro sendo bem rígido com os maus pagadores de uma maneira extremamente absurda, tá? E eu quero te chamar a atenção para a margem bruta. Aqui, o Banco do Brasil sofre, o Banco do Brasil tem uma derrapada, mas ele mantém a mesma margem. Olha que a margem hoje do banco é de 32,84, quando a média do próprio banco é de 31,21. Aqui ele fica atrás dos seus pares, mas eu quero te chamar a atenção para a média do mercado. Ele não fica atrás para muita coisa. Então, é extremamente interessante você poder analisar a questão do risco do banco com a média dos seus pares. Eu vejo que o Banco do Brasil hoje ele está descontado exatamente porque a maioria das pessoas tem memória seletiva e acabam criticando pelo curto prazo. Só que quando nós olhamos mais para o passado, 5, 6, 10 anos, nós vemos que a média do banco é a mesma média que todo mundo critica hoje. É a mesma média que fez o banco subir e fazer desdobramento, é a mesma média que fez o banco começar a distribuir bons dividendos, ser considerado até como um fundo imobiliário. Então, nós não podemos ter uma memória seletiva e olhar somente o curto prazo e esquecer do passado. Porque o passado que fez o Banco do Brasil se tornar o que é hoje ele existe e ele precisa ser lembrado, beleza? Então, quando a gente começa a olhar pelo histórico de receita, olha que 2016, o banco tem uma receita muito forte. 2017, 2018, 2019, e cada vez que a receita melhora, ele começa a ser mais eficiente e fazer o quê? Sobrar lucro líquido, sobrar dinheiro, entendeu? Então, ó, 2020, 21, 22, 23 e 24. Presta atenção em 2024, tá? 2024 ele manteve a mesma média de 2023. Quando nós puxarmos de 2025, provavelmente tá sendo maior que 2021. Por que que as pessoas passaram a criticar? De longe, o resultado do Banco do Brasil foi ruim em 2025. De longe. Claro que a gente quer que o Banco do Brasil cresça, nós queremos maiores dividendos, mas nós não podemos ser malucos de falar que o Banco do Brasil teve um mau resultado, principalmente por todos os indicadores que nós estamos olhando. Então, vamos olhar para o dividend yield, que é o que todo mundo está criticando, tá? Quando a gente passa a olhar para o dividend yield, tá? A média do Banco do Brasil de 5,51, só que a média do setor bancário é de 6,59. A média do ativo do Banco do Brasil é de 7,13. Nos últimos anos, que foi 22, 23 e 24, o Banco do Brasil fez uma distribuição mais robusta, fez uma distribuição mais gorda, foi chamado de fundo imobiliário do setor bancário. Mas nota que em 20 foi de 5,23, 2019 foi 6,91, 2018 foi de 5,02.
de longe, o que ele projetou para 2026 deixa a desejar. Porque nessa época todo mundo queria Banco do Brasil, todo mundo já buscava Banco do Brasil. Então, o que está acontecendo é que as pessoas têm memórias seletivas, ou até os más intencionados estão criticando com tanta força o Banco do Brasil para poder fazer as pessoas que não estão olhando para os números realmente passarem a liquidar o banco, vender a qualquer preço, entendeu? E não funciona assim. Nós precisamos olhar para o passado. Se o Banco do Brasil hoje, eu acredito que ele projeta um 6% de yield para 2026, ele ainda está na mesma média e distribuindo apenas 30% do seu payout, entendeu? O ano que vem, quando realmente melhorar a situação do agro e ele passar a voltar a distribuir 40, 45, o dividend yield do Banco do Brasil tende a crescer, entendeu? Mas nós não podemos falar que é um yield ruim, porque a média dos últimos 10 anos nos mostra isso. O único problema que eu vejo hoje em Banco do Brasil é a questão do ROI, porque como o lucro e a inadimplência meio que cresceu um pouquinho a inadimplência e o lucro meio que caiu, tá? O ROI da empresa ficou extremamente baixo. Então aqui ele perde e perde com força para os seus pares perante ao mercado, tá? Mas se você olhar para o passado, nós temos um ROI de 10, de 12, já teve um ROI de 2020 de 9,47, 2025 foi de 7. Então, assim, é o único ponto que preocupa, que pode demorar mais tempo para você reaver o seu dinheiro apenas com os lucros da empresa, tá? Mas de longe, galera, de longe, Banco do Brasil se tornou uma empresa ruim. De longe, Banco do Brasil é um banco que vai quebrar. De longe isso, ok? Então, nós temos que parar com esses rumores, essas burburinhas na internet de quem não investe, ou de quem está querendo precificar o mercado, ou quem está querendo jogar pânico em você, para que falar que Banco do Brasil é ruim, porque não é. Os números, eu estou te mostrando os números, o que eu estou olhando para a empresa. E nota que em nenhum momento ela fica a desejar dos seus pares. Beleza? Quando a gente passa a olhar para alguns pontos que eu acho muito importante, ela tem lucros consistentes nos últimos 10 anos, a dívida líquida sobre o EBITDA, tudo bem que a dívida do banco é praticamente inexistente, fica controlada, ela está dentro de um setor perene e ela tem 100% de tag along. O que é o tag along? O tag along nada mais é que o direito deu Aleph, você que está vendo esse vídeo, vender as nossas ações ao mesmo preço que o acionista majoritário, ao mesmo preço que o controlador. Beleza? Então o tag along é extremamente importante você analisar se o ativo tem como composição para investimento. Eu só invisto em empresa que tem 100% de tag along. Show de bola? Quando a gente olha para a fórmula de Benjamin Graham, o que ele fala? Ó, a ação hoje custa R$ 21,95, mas o preço justo dela para valuation, tá? Não estou contando os dividendos, eu estou projetando um crescimento de acordo com os dados que nós acabamos de olhar. Ela tende a chegar até R$ 40. Ou seja, é uma ação que pode ter um upside de mais de 80% e ela está extremamente barata. Eu trouxe até o gráfico aqui para você, ó, muito barato. Está muito barato. Então, se é uma empresa com 200 anos, é lucrativa, tem lucro nos últimos 10 anos, ela está, mesmo num cenário obscuro, ruim, vamos dizer assim, ela está na mesma média que fez ela crescer todo esse tempo, por que que eu não vou investir? Só que a gente continua analisando. Quando a gente passa a olhar para os dividendos dos últimos 10 anos, eu quero te chamar a atenção que a média do ativo sempre foi 5,5, 6, 7, tá? E mesmo assim, quando a gente olha para os dividendos, o que que o Décio Bazin fala para nós? Ó, a empresa hoje custa R$ 21,95, ela pode chegar a 27,23. Ela tem um upside de crescimento de mais de 24%. Então, ou seja, o dono o dono, o pai do valuation, tá? E o pai dos dividendos estão falando a mesma coisa, está barato. E quando você analisa os números, você vê que está barato. Quando você analisa, você vê que não é esse cenário extremamente alarmante. É preocupante, principalmente se não controlasse, principalmente se não tomasse medida,
principalmente se não tomasse uma medida mais dura com os possíveis mal pagadores. E tudo isso a gestão fez. Agora, se a gestão fez, é tempo para a ação voltar ao normal. Se é tempo e você investe para longo prazo e você está entendendo nesse vídeo quais são os números da empresa, faz sentido para você ter Banco do Brasil? Você olhando esses números, o que eu estou te explicando, faz sentido para você? Porque na minha carteira faz sentido eu ter. Não é nenhuma recomendação, você precisa tomar sua decisão, você precisa estudar. Mas baseado nos números, faz sentido? É simples a pergunta. Investir é simples. Montar uma carteira de dar inveja em qualquer pessoa é relativamente simples. Você só precisa se posicionar quando ninguém mais quer e faz sentido para você, desde que a empresa tenha bons números, tenha uma base extremamente sólida. Quando a gente começa a olhar o quadro de composição acionária, aqui está um problema que precifica a ação para baixo, que ela ser do governo, tá? Mas de longe se torna ruim, porque nós estamos falando de uma empresa de 268 bi, né? Então é uma empresa do setor bancário, ela só ganha dinheiro com isso, mas é uma empresa extremamente sólida, tá? Então aqui eu quero te chamar a atenção o seguinte, Banco do Brasil, ele é um banco grande, ele é um banco sólido, é um banco lucrativo, tá? E que na média dos anos ele continua fazendo um bom papel e mesmo agora em um tempo obscuro, os números do banco não estão deixando a desejar perante aos seus pares. É o banco mais descontado, de longe não é lucrativo, é o banco que tem o menor custo hoje de aquisição, então realmente, para mim, Alif, na minha carteira, acaba fazendo sentido ter uma posição em Banco do Brasil. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Para você, faz sentido ter Banco do Brasil? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. Você tem Banco do Brasil? Qual é a sua perspectiva para o desempenho do Banco do Brasil em 2026, 2027? Você acredita na empresa? E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!